subprefeito da Sé, secretário municipal de serviços e secretário de coordenação das subprefeituras. Andréia, por favor. Vinícius Andrade é sócio e diretor do Andrade Moretim Arquitetos, professor de arquitetura, urbanismo e paisagismo na Escola da Cidade e é titular do Conselho Superior do IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil. Vinícius, por favor. Pamela Puchalski é co-curadora do Arco Futuro 2013, no Rio e em São Paulo, e diretora da Bennett Midland e Senior Fellow do Brookings Institution. Pamela, por favor. E para fazer a mediação, eu vou chamar o Raul Lores, que tem nos acompanhado ao longo aqui dessa jornada, que é jornalista da Folha de São Paulo e está fazendo um mestrado em urbanismo em Washington. Raul, por favor. Bom dia a todos. A gente vai começar ouvindo, então, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Meli Franco, vai nos explicar o plano diretor e a gente já pede para a plateia começar a mandar perguntas por escrito, que as recepcionistas vão estar recebendo aqui no auditório. Obrigado. Bom dia para todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Tomás e a Marisa pelo convite. Na verdade, essa é a minha terceira participação entre todos os eventos promovidos pelo Arco Futuro. E, nesse processo de acompanhamento, tenho visto que, de fato, o Arco Futuro está se consolidando como um fórum que cada vez mais ganha consistência na construção de um debate muito importante, não só para São Paulo, mas para as grandes cidades brasileiras. Eu tenho aqui a árdua tarefa de apresentar uma coisa super complexa em algo como 30 minutos. Isso vai ser, obviamente, impossível. Então, eu vou me ater a algumas questões que me parecem estratégicas e tentando fazer uma apresentação talvez um pouco heterodoxa do que seja um plano diretor, me atendo muito menos às questões normativas e regulatórias, de instrumentos de lei, para falar de como são os rebatimentos, as reverberações que isso tem do ponto de vista do espaço da cidade, do território e da transformação que a gente pretende. Antes disso, eu queria só colocar brevemente que o plano diretor está organizado em alguns títulos, né? O primeiro é dos princípios e objetivos, onde, de certa forma, se coloca aí qual é o partido do ponto de vista das políticas públicas que norteiam a elaboração do plano. E é bom lembrar que o plano diretor tem a força de lei, e, portanto, ele tem que ser constituído e escrito tal qual uma lei. O segundo título é sobre ordenação territorial. Esse talvez seja um dos títulos mais interessantes, justamente, que é onde a gente pode discutir uma visão de São Paulo, e não uma visão de São Paulo, da São Paulo estática, mas uma visão de São Paulo, da São Paulo dinâmica que a gente quer ver transformar, como toda e qualquer cidade se transforma ao longo do tempo. E a gente tem um outro título, que é dos sistemas urbanos e das ações prioritárias, que é também muito interessante, né? Primeiro, a própria postura nossa de estruturar o plano a partir de uma lógica de um reconhecimento sistêmico da cidade, não necessariamente de zoneamentos, né? de delimitação, de manchas que são sempre estáticas, né? A gente defende uma visão sistêmica, essa é uma discussão à parte, mas, enfim, é só para pontuar um pouco alguns princípios. E a gente tem essa relação entre sistemas e ações porque a gente entende que o plano não pode ser apenas um conjunto de diretrizes, um conjunto de regulações, mas ele tem que, de fato, dizer qual é a ação real de transformação, para onde vão os investimentos, de que forma, e assim por diante, sobre o território.
E, por fim, todo o processo de gestão democrática e de controle social, que é fundamental. A primeira coisa que nós observamos quando iniciamos a avaliação do plano diretor vigente é que ele é repleto de boas intenções, ele, de fato, tem nos servido para uma série de coisas, entretanto, o plano não se implementa. E é necessário a gente, então, pensar que, para além do plano, há um processo de gestão e um processo de governança que são fundamentais, e esses processos pressupõem também a participação da sociedade continuamente nesse controle sobre, evidentemente, o poder público, que é o responsável por empreender, por dirigir essas ações. Bom, acredito que vários já tenham visto algumas apresentações, talvez seja um pouco repetitivo em algumas coisas, mas vou tentar dar um quadro geral. Bom, a gente começa o plano, na verdade, identificando territórios na cidade que tenham características, questões, problemas que são análogos, né? E para cada um desses territórios, a gente estabelece um perímetro de uma macroárea sobre o qual incidem instrumentos específicos. Instrumentos que vão poder nos auxiliar a enfrentar as questões específicas de cada território, a mitigar questões específicas, a transformar a partir das características que cada território tem. Esses territórios não são necessariamente contíguos, né? E a macroárea, portanto, ela apresenta aí cores que se esparramam pelo território. Há apenas uma macroárea que é fechada em um único perímetro, que é essa macroárea vermelha, que eu vou explicar um pouco melhor. Todas as outras são áreas descontínuas e fragmentadas. Mas, começando das bordas da cidade para o seu eixo estruturador, a gente começa com a macroárea de preservação de ecossistemas naturais, que é esse verde mais escuro, que fundamentalmente tem como princípio, como questão, a preservação permanente do nosso patrimônio ambiental, dos remanescentes de Mata Atlântica, Serra da Cantareira e assim por diante, né? Uma segunda macroárea, que é a macroárea de contenção urbana e uso sustentável, o próprio nome diz, ela tem como desafio a gente estabelecer estratégias, instrumentos que evitem a contínua expansão da mancha urbanizada sobre territórios ambientalmente sensíveis e preciosos na sua preservação. Algumas das estratégias previstas, por exemplo, é a gente preservar, não botando uma cerquinha dizendo que é proibido entrar, mas preservar através de estratégias que tragam novos usos, ou talvez nem tão novos, mas usos que, de fato, deem significado para esses territórios, e ao dar significados, usos sustentáveis, evidentemente, ao dar significado, ajudem não só a preservar, como também a gerar renda para as populações vulneráveis que habitam esses lugares. Por exemplo, tem todo um conjunto de ações que se articulam, que buscam explorar o potencial de ecoturismo dessa região, e não apenas o ecoturismo, como também a questão da agricultura urbana, que tem um papel importante, seja na preservação desses territórios, quanto na questão da saúde alimentar, da segurança alimentar da população, quanto na geração de renda daqueles que se relacionam com a agricultura orgânica e familiar, que teriam, e a gente pode estabelecer essas articulações, um mercado cativo constituído pelo próprio poder público. E é bom lembrar que o prefeito Haddad, quando ministro da Educação, firmou uma lei exigindo que 30% da merenda escolar, por exemplo, fosse proveniente de agricultura familiar e orgânica, e a gente teria, então, possibilidade de estabelecer estratégias de geração de renda para essa população vulnerável, e, como contrapartida, a gente teria usos sustentáveis dessa área de contenção da urbanização. A gente tem, depois, a macroárea de recuperação urbana e ambiental e redução da vulnerabilidade, que são muito semelhantes nas suas questões. Fundamentalmente, é o gigantesco território vulnerável do ponto de vista socioespacial, onde cerca de 1/3 da nossa população reside,
Na cidade de São Paulo, é cerca aí de 3 milhões, na metrópole 6 milhões, nas áreas de assentamentos precários, subnormais, favelas, etc. e tal. E a gente tem aí, talvez, uma das principais questões e um dos eixos de estruturação do plano diretor, que é a articulação das políticas setoriais e dos investimentos provenientes dessas políticas setoriais para que a gente possa, de fato, reduzir drasticamente a vulnerabilidade desses territórios e da população que habita esses territórios, no sentido, de fato, da gente diminuir as gritantes desigualdades da nossa cidade e, ao mesmo tempo, expandir o direito à cidade, que é um direito que deveria ser, de fato, universal. Eu vou falar um pouco dessa macroárea de redução da vulnerabilidade um pouco mais para frente, a partir de estratégias de projetos, estratégias territoriais. A gente tem essa mancha laranja aqui, que é a macroárea de qualificação da urbanização consolidada. Fundamentalmente são os bairros da cidade, os bairros consolidados, que, ainda que apresentem características distintas, são territórios que, como toda a história de toda e qualquer cidade, são continuamente aprimorados, continuamente decantados, e, nesse caso, a ação que agrega valor é a da qualificação e não de uma transformação radical. E qualificação desses territórios, em muitos aspectos, pode ser, inclusive, a preservação de uma certa qualidade de vida de bairro, uma certa qualidade de vida local, uma certa identidade, que é uma das coisas que vários segmentos da sociedade pleitearam, que é exatamente a possibilidade de São Paulo, nesses territórios, deixar de se transformar violentamente, como a história da cidade já nos mostrou, né? Bairros sendo sucessivamente destruídos, reconstruídos e destruídos. E essa talvez seja a questão principal que incide sobre esse território laranja. E, por fim, esse território vermelho, que, como eu disse, é o único, que é contínuo, é um único perímetro, e que é o território estratégico, não apenas no município de São Paulo, mas ele é estratégico para toda a metrópole e, quiçá, ele é estratégico para uma dimensão, inclusive, regional, que São Paulo desempenha perante uma parcela muito significativa do território nacional. Essa é a macroárea da estruturação metropolitana e eu vou me ater a ela com mais carinho. Essa macroárea ela é caracterizada fundamentalmente pelas planícies dos principais rios da cidade, Pinheiros, Tietê, Tamanduateí, todos nós conhecemos essa história. E o que significa e como é que se delineia esse perímetro? Bom, fundamentalmente, como eu disse, o que o caracteriza é uma configuração hidrográfica, geográfica, que é muito importante, né? São Paulo se fez, de certa forma, a revelia da sua geografia e a revelia de um conceito de paisagem que é tão caro para diversas culturas e que nunca foi algo que, de fato, pautou o desenvolvimento da cidade. A gente precisa reconstituir o valor dos nossos recursos hídricos enquanto estruturantes para a vida da metrópole e a construção de uma visão de paisagem cada vez mais entendida, a paisagem e o território como uma coisa única. Esse também é um território estratégico, porque é para ele que convergem as principais ferrovias que fizeram a história de São Paulo, que fizeram a história da industrialização, e é o território para onde virá os novos investimentos ferroviários em ligações não apenas municipais ou metropolitanas, mas regionais. É para aí que vêm os trens intercidades, é para aí que vem o trem de alta velocidade. Esse é um hub de articulação de São Paulo com uma região bem maior do que aquela que a nossa prefeitura pode legislar sobre. Entretanto, essa relação, essa condição de hub precisa ser enfrentada e precisa ser estruturada.
Também do ponto de vista viário, são as marginais que recebem os nossos fluxos rodoviários, e a gente sabe que a questão da mobilidade macro-metropolitana é crescente. A gente tem algo em torno de 2 milhões de deslocamentos dia entre as metrópoles da macrometrópole, e todo esse deslocamento converge para essa macroárea de estruturação metropolitana. É um território sob os limites de jurisdição municipal e, entretanto, é um território de grande impacto, de grandes dinâmicas, e o que o faz ser absolutamente singular e estruturante para o funcionamento da cidade. Ele também é um território onde a quase totalidade das nossas EPIs, zonas predominantemente industriais, estão, que, entretanto, para esse plano diretor, estão sendo revistas não mais como zonas predominantemente industriais, mas como ZEDs, Zonas de Desenvolvimento Econômico. A gente entende que São Paulo passa por um processo de transição produtiva, onde a questão da indústria tem um papel ainda muito importante, espera-se que tenha um papel continuamente importante, mas, entretanto, esse papel tem que ser renovado, tem que ser totalmente transformado. E, ao invés de simplesmente disponibilizarmos os nossos territórios produtivos por uma simples substituição pelo mercado imobiliário comum, que pode se instalar em toda e qualquer parte da cidade, a gente está preservando essas zonas, que são zonas onde a gente pode pensar, e se ainda não temos soluções prontas, pensar como as dinâmicas produtivas se renovarão, como a gente pode agregar dinâmicas de inovação, de geração de mais valor agregado e assim por diante, e como a gente pode justamente preservar territórios produtivos, não de manufatura, mas territórios produtivos relacionados à lógica de produção da própria cidade. Ou seja, um dos setores econômicos crescentes em São Paulo é a questão logística, e a questão logística demanda gigantescos espaços, e a questão logística, assim como a questão de resíduos sólidos, a logística reversa, triagens, etc. e tal, precisam de espaços na cidade. A cidade precisa de quintais produtivos, e essas zonas são praticamente todas inseridas e relacionadas com essa macroárea de estruturação metropolitana. E essa é uma historinha que eu sempre conto, mas, enfim, isso é Rio Pinheiros e Rio Tietê, mais ou menos em 1929, enquanto Le Corbusier voava sobre a América do Sul, escrevendo Precisões. Essa era a paisagem que ele viu de São Paulo. E isso, pouco tempo depois, passa a sofrer as grandes ações transformadoras da Light, de reversão do Pinheiros, de canalização, que a gente vê são o El Ceasa à esquerda, o Morro do Jaguaré à direita, o Espigão da Paulista ao fundo, e a sinalização da canalização do Pinheiros, que gerou Harry Borda, gerou toda a matriz hidrelétrica de energia, que gerou, por sua vez, a nossa industrialização, e isso deu naquilo, né? Essa é a feição de cidade, isso é apenas o Pinheiros, mas essa foto é muito interessante porque justamente ela mostra esse conjunto de infraestruturas de transformação feitas sob uma transformação radical do território em grande escala. Os desenhos da Light tinham 190 quilômetros, literalmente, de extensão. Portanto, projetos feitos com uma visão bastante abrangente, bastante ambiciosos, que nós já fizemos no passado. E a gente vê aqui a cidade industrial, a cidade de serviços, e uma grande incógnita em relação ao que a gente vai fazer da mobilidade, dos recursos hídricos e da própria adaptação da cidade a todo esse processo de transição produtiva. Esse é um dos nossos grandes dilemas, um dos nossos grandes desafios, e ele se expressa territorialmente por essa macroárea de estruturação metropolitana. A gente tem essa questão traduzida graficamente por esse diagrama que mostra os empregos, e reparem como os empregos estão completamente colados, articulados com essa macroárea de estruturação metropolitana. E quando a gente olha
e o gráfico muda um pouco a intensidade das cores, não apenas empregos no município, mas na metrópole, a gente, mais uma vez, vê que essa concentração em torno do centro expandido, mas muito estruturada pelas marginais, se relaciona com 3 outros focos muito importantes de oferta de emprego, Barueri, Osasco, Guarulhos e o ABCD, e essa articulação metropolitana da oferta de emprego é um dos propósitos da macroárea de estruturação. E ela, então, permite funcionalmente essas articulações, e a macroárea se engrandece com 2 eixos da CUPC e da Rio Verde Jacu, que são os eixos de articulação da oferta de emprego de São Paulo com a ABCD com Guarulhos, e aqui é o ponto mais ao oeste que a gente pode encontrar em relação à proximidade desse foco de emprego. Para isso, a gente tem uma estratégia de difusão dos equipamentos, bens e serviços de grande importância, uma difusão das ofertas de emprego e de incentivos para as áreas que pertencem a essa macroárea de estruturação metropolitana, mas que não têm ofertas de emprego, que são exatamente esses eixos de articulação metropolitana da COPC e da Rio Verde Jacu. E quando a gente olha a intensidade da ocupação residencial, a macroárea de estruturação se revela pelo seu oposto, pelo vazio que a gente percebe, ou seja, onde tem muito emprego, não tem gente morando. E essa é uma das grandes disfunções da cidade, a macroárea de estruturação metropolitana. E os seus instrumentos relacionados visam justamente a um melhor equilíbrio das funções metropolitanas, aproximando emprego e moradia e relacionando os fluxos e dinâmicas de São Paulo com toda a metrópole de São Paulo. Isso nada mais é do que um outro arco-futuro, o arco que foi defendido na campanha, né? Traduzido e materializado a partir de uma configuração que ganha um perímetro previsto em lei. Uma segunda questão muito importante no plano é exatamente a questão da mobilidade, que é talvez uma das questões mais prementes na cidade. E, para isso, a gente, então, pensa em estruturar uma rede, ou não estruturar uma rede, mas articular, associar o desenvolvimento urbano de forma integralmente relacionada com a expansão da rede de infraestrutura, em especial a rede de transportes. E essa, então, é a rede de estruturação da transformação urbana, que recebe, mais uma vez, instrumentos específicos, que vão ser instrumentos que tenham capacidade de acompanhar a dinâmica de expansão da infraestrutura e a dinâmica de crescimento da cidade. Quando a gente cruza essa rede com as macroáreas, a gente percebe que cada linha, seja metrô, VLT, BRT, trem, o que seja, quando ela passa pelas macroáreas, ela vai encontrar territórios distintos, e, portanto, essa rede não é homogênea, essa rede tem que o tempo inteiro se relacionar com as características de cada macroárea pela qual ela atravessa. A gente quer, na verdade, mudar o paradigma da mobilidade em São Paulo, a gente quer mudar a geografia dos fluxos em São Paulo. Isso que vocês veem são as linhas mais grossas, são maior carregamento pela mobilidade automotiva individual. Quando a gente olha as linhas que traduzem a mobilidade por transporte coletivo, a gente percebe que o desenho é outro. A gente quer redesenhar os fluxos da cidade e redesenhá-los a partir, fundamentalmente, da mobilidade por transporte público de média e alta capacidade. A gente começou, isso não tem a ver com o plano diretor, com pequenas ações que mudam a forma de uso do espaço da cidade, que custaram meia dúzia de latas de tinta e algumas poucas semanas de implantação e que estão tendo uma reverberação muito positiva
do ponto de vista da aceitação pública, e não apenas dos usuários de transporte coletivo, mas, como vocês veem, também os usuários de transporte de carro estão aprovando essa política de forma muito afirmativa. A gente quer ter ainda mais radicalidade na condução desse processo. A gente tem uma rede de transportes que é essa rede vai sendo ampliada paulatinamente, até ela em 2024, é o tempo de vigência do plano, ter essa configuração. Ninguém acredita que isso vai acontecer de fato, nessa velocidade, e, portanto, a gente precisa pensar como o plano pode acolher essa dinâmica imprevisível na implantação dessa infraestrutura. A gente estabelece uma faixa de influência a partir das estações e das linhas de transporte de mobilidade, que será a faixa que constituirá uma rede que receberá regramentos urbanísticos específicos que se traduzam em uma otimização do uso da terra e uma otimização dos investimentos, gerando um duplo sentido de transformação ou de qualificação da cidade. De um lado, condensando as políticas setoriais de provisão de equipamentos, espaços públicos, moradia popular, fortalecimento das centralidades, etc. e tal. Ao longo dessa rede de estruturação da transformação urbana, onde a mobilidade existe ou será ofertada, por um lado, e, por outro, ao condensar essa maior capacidade de transformação ao longo dessa rede, liberar os bairros que clamam pela manutenção da sua qualidade de vida de bairro, de receberem grandes pressões por parte do setor imobiliário. A gente está fazendo, eu vou pular um pouco a explicação disso tudo, mas a gente está fazendo uma série de cálculos, uma série de modelagens e uma série de instrumentos que vão dar conta de tentar entender essas dinâmicas da cidade. Primeiro, a gente precisa destruir o mito da verticalização e o mito do adensamento, não são coisas correlatas. Esses mapas mostram, por exemplo, onde a gente tem maior CA na cidade, quanto mais escuro, maior coeficiente de aproveitamento. E quando a gente cruza com o mapa que mostra o adensamento, a verticalização, a gente vê que a mancha mais escura não bate com a mancha do CA. O CA maior está para cá, a verticalização maior está para o setor sudoeste, e quando a gente cruza com o adensamento, a gente vê que o maior adensamento é na periferia, onde não há prédios, onde só há favelas absolutamente horizontais. Esse é um grande mito, a gente precisa repensar os conceitos, repensar não, mas repactuar o nosso entendimento mútuo do que são os conceitos de adensamento, adensamento construtivo, adensamento populacional, coeficiente de aproveitamento, etc. e tal. É uma enorme disfunção na cidade, essas desigualdades, e, ao mesmo tempo, elas também expressam que as regulações não condizem com os índices que resultam da transformação a partir dessas regulações. Quando a gente vê isso, é muito importante da gente entender a questão do aproveitamento da terra. Falta terra para moradia, falta terra para o mercado imobiliário construir novos empreendimentos, falta terra para fazer creche, parques, etc. e tal. E quando a gente vê como a gente está gastando a terra em São Paulo, se a gente pegar aqui os coeficientes de aproveitamento até coeficiente 1 e somar, 60% do território urbanizado não chega a coeficiente uma vez a área do terreno. Quando a gente vai até 2, isso chega a 70 e tantos por cento. Apenas 3% da cidade tem o coeficiente 4. Para uma metrópole de 20 milhões de habitantes, para uma cidade de 11 milhões de habitantes, esse é um uso perdulário da terra. E toda a lógica que está contida no plano visa otimizar o uso da terra. E otimizar o uso da terra não aleatoriamente, mas justamente onde os enormes e difíceis esforços na implementação das infraestruturas que vêm
de investimento público possam acontecer, estabelecendo esse casamento que não existe em São Paulo e que é absolutamente urgente. Só rapidamente, mas assim, os eixos de corredores na macroárea de estruturação metropolitana têm como média 0,7 de coeficiente de aproveitamento, não chega a 1. Um território que é o território praticamente do centro expandido. A mesma coisa naquela área laranja dos bairros consolidados, 1,5 de coeficiente líquido que conta aqui a área computável e a área não computável, que é quase que o dobro da área computável. É muito pouco para uma metrópole que é a quinta, sexta maior metrópole do mundo e que tem 1000 limitações do ponto de vista territorial para a sua expansão. Enfim, isso ainda passa o plano por algumas coisas. A gente criou uma nova figura, que é a área de estruturação local, e que é exatamente aquela que vai ter condição de enfrentar, com uma visão de articulação das políticas setoriais e dos projetos setoriais, a transformação, fundamentalmente, dos territórios vulneráveis. A gente sabe que os investimentos na expansão da rede de saneamento, da rede de drenagem, remoção das pessoas que moram em área de risco, profusão das redes locais de mobilidade, implantação de equipamentos públicos e sociais, expansão da rede de parques lineares e nova provisão de habitação, de certa forma, passam por questões que são muito análogas, né? Os nossos territórios vulneráveis, as nossas favelas, sempre elas se implantam a partir de unidades territoriais que são as microbacias. Essas microbacias têm eixos axiais que têm uma grande capacidade de articulação, de estruturação desses territórios, e a grande questão que perpassa o plano diretor, mas que ultrapassa o plano diretor, é exatamente a gente poder articular as políticas setoriais todas, condensando as ações, criando sinergias e multiplicando os recursos, que são sempre escassos, para que a gente construa uma outra lógica de intervenção que dê sentido territorial, sentido espacial, por um lado, e, por outro, uma lógica também de articulação das políticas setoriais de serviços públicos, agora que estão sendo, isso consta do plano diretor, vistos não mais como redes de políticas setoriais isoladas, mas redes articuladas que se constituem no que a gente está chamando de território-céu. Território-céu é exatamente aquele que vai pegar uma série de metas, é aquele que reúne, agrega, articula metas setoriais, criando as sinergias e, no caso específico, articulando toda uma constelação de equipamentos já existentes, complementando aquilo que falta, criando e renovando seus usos e estabelecendo as linhas prioritárias de intervenção da transformação do sistema viário, voltado para a mobilidade local não motorizada, para as calçadas, para a urbanização, reforçando a iluminação como estratégia também de sinalização do território e da segurança do território, articulação com as redes de mobilidade públicas de média e alta capacidade. E uma das propostas, porque a gente não está apenas aqui fazendo a revisão do plano diretor, mas de todo o marco regulatório, a lei de zoneamento, planos regionais, planos de bairro, código de obras, é que talvez uma forma da gente começar a definir o que é um bairro seja não apenas dizer que o meu bairro do Morumbi ou Perdizes, porque o que é Perdizes hoje, o que é o Morumbi hoje, o que é qualquer bairro, a gente não tem como delimitar essas fronteiras, os bairros mudam os nomes em função das estratégias de marketing do mercado imobiliário, e talvez a gente possa construir uma outra ideia do que seja o bairro, que seja uma ideia, sim, de vizinhança, de coletividade, que talvez a noção de bairro que perpassa, inicia uma reflexão sobre um plano de bairro, possa vir a ser aquele território que reúne todas as crianças que estudam ou têm seus serviços atendidos nessa rede local. E é a partir dessa rede, para a qual é prevista um conselho gestor, que a gente pode pensar em instrumentos de governança e de gestão pública,
da sociedade para começar a pensar também os destinos da cidade a partir da problemática local, daquilo que uma determinada população de fato domina, compreende e que, ao mesmo tempo, está numa escala intangível para o poder público que, para bem ou para mal, tem que ser responsável por pensar a articulação das grandes políticas. Então, o plano vem com políticas estruturantes, sistêmicas, de grande escala e, ao mesmo tempo, com estratégias que emanam do local uma capacidade de construção de novas formas de gestão democrática da cidade e de participação por toda a sociedade. Muito obrigado. Bom dia. Grande prazer a participar hoje, mas desculpe, não falo português muito bom, então eu preciso falar em inglês and I have a translator. I'd like to add to today's discussion about the Plano Diretor by giving an oversimplified and quick look at what other cities are doing to manage growth. Eu gostaria de dar uma contribuição especial ao que foi discutido aqui do plano diretor, apresentando um panorama geral da situação. Specifically, New York City, my city. Principalmente a cidade de Nova York, é minha cidade. It's a look at a different scale about establishing priorities and designating areas and issues targeted. Adotou uma política diferente para determinar áreas e criar uma política para tratar da metrópole. Targeted areas and issues targeted for investment. Focando em áreas e pontos para obter financiamento. Investment and transformation at the urban scale, in neighborhoods, as Fernando A was explaining. transformação nos bairros e nessa mobilidade urbana, como o Fernando acabou de falar. First, just to make a point, Só para fazer um ponto aqui, cities all over the world are grappling with urgent urban challenges. todas as cidades do mundo estão enfrentando grandes problemas urbanos, grandes desafios urbanos. To address these challenges, they're coming up with a variety of plans. Para tratar esses problemas, nós aparecemos com diversos tipos de planejamentos e planos. In the case of Mumbai, there's a vision plan. No caso de Mumbai, tem um plano de visão. In the US, we have a variety of business plans Nos and Estados export Unidos, plans. nós temos diversos planos comerciais e de transporte. There's also a new breed of resiliency plans. Tem um novo plano de grupo de planos que são planos de resiliência, As well as sustainability plans, bem como planos de sustentabilidade, such as the 2030 plan developed for Medellin, which we heard about a bit earlier this week. bem como o plano de 2030. 2023 que nós ouvimos falar no início dessa semana. These are all strategic plans of a certain variety. Todos eles são planos estratégicos de variedades diferentes. Whatever the format, Não importa o formato, cities need a clear and pragmatic policy framework. todas as cidades precisam de uma política clara e pragmática. What to do, O que fazer, where and when to do it. quando e como fazer. In the following session, Na próxima sessão, we'll discuss how to finance it and who's going to pay. nós vamos discutir como financiar e quem pagará. And perhaps in another edition of Arc Futuro, E talvez na próxima edição do Arc Futuro, we'll discuss how to implement and nós manage. podemos discutir como implementá-los e gerenciá-los. A starting point. Um ponto de partida. Cities are complex, As cidades são bastante complexas. and complexity is a virtue. E a complexidade é uma virtude. So how to design for complexity? Então, nós temos que ter um design para a complexidade. We don't look to Shanghai for an example. Nós não procuramos e olhamos para Xangai como um exemplo. How to manage complexity Como gerenciar a complexidade and in some respects, how to simplify it is the key to a well-functioning city. e, de certa forma, como gerenciá-lo é chave para você conseguir
administrar essas cidades complexas. I also want to clarify that simple doesn't mean easy. Eu Quite quero the deixar contrary. claro que simples não é fácil, muito ao contrário. But priorities must be simple, Mas as prioridades precisam ser simples, development strategies as well, o desenvolvimento de estratégias também. and they must be clearly communicated. E necessitam ser claramente comunicadas. Why? Por quê? Because municipal government cannot do it alone. Porque o governo municipal não pode fazer isso sozinho. They need to empower and collaborate with a variety of stakeholders. Ele precisa empoderar uma série de stakeholders. And I will say that this past week we've heard a lot about we in learning these new models of urban transformation. E nessa última semana nós ouvimos muito falar de nós e sobre essas transformações urbanas. And the we is essential. E o nós é essencial. In the case of New York, No caso de Nova York, pre-Bloomberg, this is what our planning documents look like. antes da era da administração Bloomberg, esse era o nosso plano para a cidade. And they still do. E ainda é. It's a neighborhood approach, É uma abordagem de bairro. but the Bloomberg team decided that this approach was largely illegible. Mas a administração Bloomberg acreditou que este plano era ilegível. Legible. Pode ler. Ou melhor, desculpe, que você poderia ler, que é de fácil leitura. In this emphasis of government taking on the responsibility to clearly communicate goals, priorities, and processes, Nessa abordagem do governo, ele anunciar os planos, as metas e as prioridades, they attempted to simplify the eles process. tentaram simplificar o processo. One quick project story before we get to the big picture. Uma história de um projeto grande antes da gente apresentar o panorama todo. The problem of the High Line that Mayor Bloomberg inherited. O problema da High Line que o prefeito Bloomberg herdou. In the beginning, there was no sense of what to do or how to solve the High Line problem. No início, ninguém tinha ideia de como solucionar ou resolver o problema da High Line. Today, it's an enormous success. Hoje é um sucesso retumbante. This week, we heard the team from the High Line describe their challenges. Nesta semana, nós vimos a equipe da High Line descrever o progresso deles. Specifically with what kind of a structure it was and all of the different city agencies and stakeholders they needed to interact with. Principalmente todas as interações que eles tiveram com agências representativas da comunidade política de Nova York, bem como com os stakeholders. They realized one key point, though. Eles, no entanto, detectaram um ponto-chave. If they could demonstrate that the project would generate more than it would cost, Se eles conseguissem comprovar que o projeto geraria mais do que o seu custo, then it could be done and they could generate political will. e que poderia ser feito e que ia gerar desejo político, poder político. But the economic reality in 2002 that they projected was not at the scale that was anticipated, that actually occurred, the reality Mas last year. a realidade econômica que foi antecipada em 2002 não coadunou com a realidade efetiva que aconteceu no ano passado. Working together with the city government, they found a way to make the project work. Trabalhando junto com a administração local, eles conseguiram descobrir um modo para fazer o projeto funcionar. And it had to do with experimentation. E tiveram que fazer isso com experimentação, com tentativas. The illustration that you see now is a transfer of air development rights. O que vocês estão vendo aqui é um projeto de transformação de Desenvolvimento, air development rights. Sim. desenvolvimento dos direitos aéreos. Created a new district. New York had never done this before. Eles criaram um novo distrito, um novo bairro. Nova York nunca tinha feito isso antes. And over $2 billion of investment in this new zone. E eles gastaram mais de 2 bilhões de dólares de investimento nesta nova zona, nesta nova área.
Today, the area just north of the High Line is undergoing massive transformation as well. A região ao norte da High Line atualmente também está passando por uma transformação maciça. But it's 10 years after Mayor Bloomberg took office. Mas isso aconteceu 10 anos depois que o prefeito Bloomberg assumiu o cargo. When Mayor Bloomberg came into office, he identified neighborhood-scale transformations that would take place. Quando ele foi empossado, ele previu uma série de transformações que iriam mudar totalmente a aparência de diversos bairros. The key piece to the Hudson Yards transformation is the extension of a transit line, which you can see in, A principal see- diferença aqui foi uma diferença de trânsito nessa área que vocês podem ver aqui nessa linha roxa. The issue was goal setting in the beginning, identifying the neighborhoods for transformation, A meta no início foi identificar quais áreas seriam passíveis de transformação, seriam foco de transformação, and then establishing the policy framework with his administration and teams to implement. e então determinar as políticas e políticas de implementação com toda a sua equipe para que isso se tornasse um projeto factível. It's very important to clarify that the plan, the big É importante explicar que o plano was only created 5 years after he was in office. só foi criado 5 anos após a sua posse. And the plan identified goals, O plano identificou metas, housing neighborhoods, transportation, parks, transportes, áreas residenciais, portos and action items. e itens de ação. Each of these detailed bullets are action items, Esses pontos-chave são ações que foram tomadas, pontos de ação. but they're very simple. Mas eles são muito simples. For example, brownfields, Por exemplo, áreas verdes, áreas para novas construções, cleaning up all contaminated areas. limpeza de todas as áreas contaminadas. So this goal setting led to strategic plans Essa determinação de metas gerou planos estratégicos for each city agency, para cada agência municipal, a framework for development. arcabouço para o desenvolvimento. And they've issued a timeline of how they implemented the change, if you're interested. E a questão do cronograma, eles fizeram um cronograma de como isso foi implementado, se vocês tiverem interesse. But again, pre-Bloomberg, this is what our plans looked like. Mas, mais uma vez, antes da era Bloomberg, era assim que o nosso planejamento era feito, era a aparência dos nossos planejamentos. They understood that zoning is a mechanism, Eles entenderam que o zoneamento é um mecanismo, but if a city's development process can't be understood by its citizens, development wouldn't occur. mas se o desenvolvimento da cidade não puder ser entendido por seus cidadãos, nunca ocorrerá esse desenvolvimento, Or at least in the way that they had intended. ou pelo menos do modo como eles pretendiam. I'm showing here a few slides to conclude Eu vou mostrar alguns slides para concluir. about the zoning handbook that was created in 2005. É o Zoning Handbook, o livro de zoneamento que foi criado em 2011. So again, Mayor Bloomberg assumed office in 2002, and the handbook came out a few years later. O prefeito Bloomberg assumiu seu cargo em 2002 e o livro saiu alguns anos depois. But the handbook predated the plan, Mas o handbook é anterior ao plano. and it took each of those numbered districts you saw on the map, E para cada um daqueles distritos com número que vocês viram naquele mapa que eu apresentei, and explained what it meant ele explica o seu significado. in each neighborhood with photos and illustrations. Para cada bairro, com fotos, com ilustrações, There was a glossary, há um glossário. because the key issue was planning was controlled, development in New York was controlled O ponto principal é que o desenvolvimento na cidade de Nova York era controlado by a limited number of people, por um número limitado de pessoas very highly que specialized. são altamente especializadas. The emphasis over the 12 years of the Bloomberg administration is A ênfase durante a administração Bloomberg, os 12 anos de administração Bloomberg, to create a framework for as-of-right development
é criar um arcabouço para esse desenvolvimento contínuo e permanente. As of right, meaning allowing the market to work. É um desenvolvimento que permite ao mercado trabalhar. The government understood they needed to create incentives and protections, O governo entendeu que precisava criar incentivos e proteções, and 12 years later, almost 40% of the city has been rezoned. e 12 anos depois, praticamente 40% da cidade passou por um novo zoneamento, So using that same zoning mechanism, usando o mesmo mecanismo de zoneamento, but oftentimes reducing the amount that could be built in a neighborhood. mas com frequência reduzindo o volume de construção em cada bairro. It's important to say that it's certainly a process in New York that's not without its difficulties and challenges. Eu devo ressaltar que esse foi um projeto em Nova York que, sem dúvida alguma, enfrentou obstáculos e problemas. We have something called ULURP, the Universal Land Use Review Process, and it requires environmental impact statements. Nós temos uma lei nos Estados Unidos que chama ULURP, que requer uma série de leis de aprovações ambientais para seu desenvolvimento. And most agree that the environmental impact statements are a black hole in E development. todos concordam que essa parte ambiental é um buraco negro para qualquer novo desenvolvimento. But the red arrow designates where there is critical community participation. Mas a seta vermelha indica onde há uma participação da comunidade. If citizens, area residents don't agree with the projects, Se os residentes da área não concordarem com os projetos que estão sendo planejados, if they don't understand the benefits, they generally don't happen. se eles não entenderem os benefícios, esses projetos geralmente não acontecem, não ocorrem. Two or three more slides, just to say that as Bloomberg is leaving office and started the plan in 2030 with a focus on the environment, Só mais algumas palavras para dizer como o prefeito Bloomberg está deixando o cargo e nós estamos um plano até 2030. no one could expect that 5 or 6 years later, the enormous damage that had been done to the city. Ninguém naquela época poderia imaginar os enormes danos que foram causados para a cidade. The environmental effects are paralyzing for New York still. Os efeitos ambientais são paralisadores para Nova York, ainda o são. 18,000 businesses, more than 200,000 workers Mais de 2.000 trabalhadores, 1.800 indústrias e empresas have been damaged or forced to close on a permanent basis. foram danificadas ou forçadas a fecharem permanentemente. And just in closing, you may follow the New York politics gossip. You may be lucky to avoid it. Mas, se vocês acompanharem a política de Nova York, talvez a gente tivesse conseguido controlá-los e evitá-los. But the person who is likely to be elected next ran on a platform of a tale of two cities. Mas a pessoa que está concorrendo para ser o próximo prefeito, ele tem uma plataforma de duas cidades. Because in reality, Mike Bloomberg didn't do very much to address income inequality issues and other challenges that face any city. O prefeito Bloomberg não fez ainda grandes esforços para tratar dos problemas de desigualdade que afetam qualquer grande cidade. Poverty rates are still up. As taxas de pobreza ainda são muito elevadas. Então, to conclude, I painted the portrait just again to open up the discussion about the Plano Diretor, to give a point of reference when discussing what can plans accomplish when goals are set. Só para concluir, eu quis apresentar isso para dar uma continuidade a essa apresentação do plano diretor, para ver aonde os planos podem nos levar quando as ações são bem definidas. And how government can coordinate resources to construct a vision for the city. E como os governos podem coordenar os recursos para criar uma visão nova para a cidade.
Então, vamos começar já o diálogo sobre o plano diretor. Acho que o ponto que a Pamela levantou é bastante importante. Já estão pedindo para ir no meio, então vamos lá. Bom aqui? Oba. Eu queria começar com uma questão para o secretário Fernando de Mello Franco. Estive conversando com muita gente aqui em São Paulo, já fazia quase um ano que eu não visitava a minha cidade, e eu não conversei só com arquitetos, conversei com amigos de várias profissões, todos com sorte aí de ter diploma superior e de serem bem informados e de lerem muito, e raros conseguiram me explicar o que era o plano diretor. Gente que lê jornal todo dia, gente que assiste TV, que circula por São Paulo. Alguns têm assim algumas ideias básicas, mas eu tenho a impressão que um plano diretor para pegar, usando a gíria, ou seja, muitas leis brasileiras que não pegam, ele precisa ser bem entendido pela população, pelos diversos atores do setor imobiliário, até as agências de governo, que normalmente são ilhas e que dialogam menos do que deveriam. Eu queria saber de você como anda esse esforço, que é um esforço, não é fácil nem simples, de explicar em uma linguagem clara, acessível, o que vai mudar, o que não muda na cidade pós-plano diretor. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se há dificuldade de entender este plano diretor ou se há dificuldade de entendermos o que é o marco regulatório da cidade, né? A gente vê pelas contribuições que todo o processo participativo nos trouxe, foram inúmeras, que, em grande parte, as questões que as pessoas colocavam não diziam respeito à essência do plano diretor, mas sim a outras questões totalmente diversas, né? Há uma confusão entre plano diretor e zoneamento, entre código de obras, plano diretor e zoneamento, entre plano diretor e ação, entre política setorial. Enfim, acho que essa é uma questão bastante diversa, até porque na nossa história urbana, a gente muito pouco, a gente enquanto sociedade, né, muito pouco legislou e debateu publicamente esses instrumentos todos. Eu acho que a gente tem que entender duas coisas, várias coisas, na verdade. A primeira é que o plano, tal qual ele foi enviado ontem para a Câmara, ele tem força de lei e ele precisa ter uma linguagem jurídica que seja sustentável, que é sempre muito difícil para aqueles que evidentemente, não leem um texto jurídico com capacidade. A segunda coisa que a gente tem que entender também é que a gente, na verdade, tem todo um processo histórico de, como dizer assim, a gente tem urbanismo no Brasil, né? E a gente ensina urbanismo nas escolas, a gente tem uma tradição urbanística, a gente tem uma cultura urbana. Eu acho que isso é muito recente, né? É muito recente a cultura urbana. A gente era uma sociedade rural até 3, 4 décadas atrás, né? Essa cultura está sendo constituída. E, do ponto de vista da cultura urbana erudita, ela inexiste. A gente teve uma cisão entre urbanismo e planejamento, aí, com a vinda do Moses e toda uma história que não vem aqui ao caso contar. E esse é uma disciplina que precisa, talvez nem ser reconstruída, mas ser construída, e ela ampararia, inclusive, a essas pessoas a que isso fosse uma disciplina que estivesse nas mesas de bar e que, portanto, permitisse uma leitura maior. A gente tem que entender a dificuldade do próprio poder público, a dificuldade minha, da minha equipe, desse governo, de conduzir um processo num prazo bastante escasso, mas necessário, porque o plano diretor não é um plano diretor, o plano diretor é um plano diretor estratégico, e há todo um cálculo, evidentemente, político por trás disso. Ano que vem, ano de eleição, a gente sabe o que é esse país em ano de eleição,
e essa é uma matéria que precisa ser, de fato, debatida pela sociedade, descontaminada do processo eleitoral. A gente tem uma série de conjunturas. Como é que a gente pode avançar e como a gente pode tornar tudo isso mais legível, né? Essa é uma pergunta bem interessante, e a gente está tentando, justamente, fazer algo até que vai, eu acho até que um pouco além do que isso que a Pamela trouxe de Nova York. A gente não quer ilustrar o plano diretor, a gente quer inverter o raciocínio. Para a lei de zoneamento, a gente deve estar lançando um concurso que já devia estar na rua, está atrasado, que antecipa a discussão do zoneamento, que faz o contrário. Em vez de a gente falar que o recuo é 5, 7, 9, 10 e que o coeficiente é 2, são índices de uma abstração. Qual é a melhor cidade para vocês? É aquela que tem a densidade de 250 habitantes por hectare, ou 187, e tem um recuo de 2, ou recuo de 10? Isso nos faz cidade. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim, esses índices. A gente, então, está fazendo um concurso para modelar novas formas de ocupação, essas axonométricas que a Pamela mostra, para modelar situações exemplares, e, nessa modelagem, comentar como essa modelagem se relaciona com o nosso marco regulatório e propor, se for necessário, mudanças para o marco regulatório. Ou seja, vamos ensaiar espacialmente, vamos ensaiar modelando a cidade que a gente está imaginando, e dela extrair os índices, dela extrair a lei. A tradução de um texto de lei para espaço, eu confesso para vocês que eu também tenho dificuldade de entender e de explicar, né? Mas esse é um processo árduo, é um processo que não é a nossa tradição, não é a tradição da forma com a qual o público opera. Nossa mídia também não é especializada e versada, e a mídia sempre poderia ser um instrumento muito importante de transcrição e comunicação. Eu acho que é um campo que a gente tem que construir, e eu acho a crítica absolutamente, a colocação de vocês absolutamente válida, e peço apenas que se entenda o timing do processo. Eu não sou, e todos sabem aqui a minha trajetória, não sou uma pessoa que vem do planejamento, pelo contrário, eu venho do projeto, portanto, de uma visão espacial, e, entretanto, tem um amplo processo, não de reversão da lógica do planejamento, agora a partir da lógica do projeto. Isso também não vai funcionar. A gente precisa achar o campo de interseção entre dois saberes que se encaminharam para rumos bastante divergentes, né? E esse é um desafio que passa não só pelo poder público, como também pelas universidades, como pela mídia, como pela sociedade como um todo. E só brevemente, para falar uma última coisa, é que você falou dos seus amigos letrados, e é impressionante a consciência que os movimentos sociais, os coletivos culturais, a galera das ruas tem da cidade. É impressionante porque esses caras estão entendendo muita coisa, né? Porque eles são usuários ativos da cidade. E eles, sim, estão entendendo as transformações que estão sendo propostas. Antes de passar a palavra para o vereador André Matarazzo, acho que uma questão obrigatória, além da mídia e dos atores, o poder público precisa fazer se entender. Ele não pode lançar uma proposta e as pessoas decodificarem. Acho que é uma tradição muito forte. Ontem, em um dos debates aqui do Arquifuturo, inclusive, tem gente falando que a população precisava ser treinada. Então, quando arquitetos dizem que a população precisa ser treinada em arquitetura e urbanismo, nós temos um enorme problema. Não, a população não foi você, mas tu entende? Então, acho que muita gente acredita que a população inteira deveria ser treinada, e aí acho que não é assim que a gente vai conseguir comunicar as mudanças. Vereador. Até queria fazer uma observação sobre isso. No fundo, é o poder público que precisa ser treinado a entender a sociedade, que perdeu essa noção. Mas eu queria comentar, eu recebi o plano diretor ontem, os últimos detalhes, obviamente, mas tinha lido ontem, tinha lido antes. O que a gente vê é que você tem, e aí eu comentaria mais na parte normativa do que na parte conceitual, que você sempre tem a cidade do PowerPoint, a cidade dos mapas e a cidade real, essa que a galera entende, usa e conversa. São Paulo
E aí eu depois queria pôr a pergunta para o Fernando, porque eu li a questão normativa. O que eu vi no plano diretor é que, embora seja cheio de ótimas intenções, e a explanação aqui é bonita porque fala da cidade toda, mas o que a gente percebe é que as ações e a normatização dele está focada, mais uma vez, em cima do centro expandido, no adensamento do centro expandido. Inclusive, multiplica por 4 o fator 4 de construção, ou seja, você multiplica 4 vezes o que já tem coeficiente 4 hoje, principalmente nos eixos de mobilidade. E, para mim, e a sensação que dá é que foram feitos os cálculos como se os eixos de mobilidade, ou seja, os corredores hoje, estivessem com muito espaço vazio e os ônibus com pouca lotação, ou seja, adensar os eixos de mobilidade. Na verdade, eixo de mobilidade é para mobilidade. Adensando eles, nós vamos criar imobilidade. E a criação de empregos, ou emprego perto da moradia, por que não levar para onde estão as pessoas morando hoje na periferia? Nós temos 40% das pessoas de São Paulo hoje dormem menos do que 5 horas na cama, porque ficam dentro do transporte público. Por que não criar novas centralidades, ao invés de sobrecarregar o centro expandido, que hoje é uma cidade que a gente percebe que, quando começa a chover em Santos, a energia elétrica de São Paulo desliga metade dela. Áreas como a região dos Jardins, que, vamos dizer, tem uma densidade bastante pequena. Quando a gente faz os cálculos de densidade da cidade, nós esquecemos que São Paulo, 70% dela é irregular, não dá para você considerar. Você vai desde o Grajaú inteiro, que você não sabe o que está construído lá, porque é irregular, até o Bacana Plaza, lá na Faria Lima, aquele prédio em frente ao shopping, que, quando eu era secretário de subprefeituras, me lembro que interditei o prédio, que tem 15 mil metros a mais do que o autorizado. Então, os números que eu digo, você tem uma cidade dos números e a cidade real. Por que não legalizar as regiões que estão hoje absolutamente irregulares, e que você, sim, aí sim, áreas desperdiçadas, você poderia organizar e urbanizar direito? Você pega a região sul, zona sul de São Paulo, do Morumbi para baixo, não tem 1 metro quadrado legal. Portanto, você não pode levar um único emprego, uma pequena, uma média ou uma grande empresa, porque você não tem como legalizar ou como tirar um alvará de funcionamento. A mesma coisa se você vai para a região da Brasilândia, na Zona Norte. Morros e morros de habitação, não tem um emprego, porque é tudo irregular, porque eram loteamentos clandestinos da década de 30, da década de 20. Quer dizer, estamos esperando o quê para legalizar isso? Ou Zona Leste, cidade de Tiradentes, está a 45 quilômetros do centro de São Paulo, 2 horas e meia de ônibus. Por que não regularizar aquilo lá e permitir que a atividade econômica vá para esses lugares? Então, o que eu senti nesse plano diretor, de novo, nós nos focamos no centro da cidade, estabelecer o raio de 400 metros de uma estação de metrô para dar coeficiente 4, você vai fazer o 400 metros da estação, vamos pegar uma, para pegar Oscar Freire, por exemplo, coeficiente 4 lá, quer dizer, é o bairro inteiro, tá certo? Então, são coisas, a sensação que dá é o seguinte, que o plano diretor virou uma grande operação urbana, né, sem as vantagens da operação urbana, porque o benefício da venda do CEPAC ou da outorga onerosa não é para o local. Aliás, a sensação que dá é que criou-se uma taxa para construção em cima da outorga onerosa. Essa é uma observação. Fernando? Bom, de fato... Desculpa, Fernando, pode ser que eu também tenha compreendido mal pelo pouco tempo de leitura, obviamente. Mas, enfim, quais instrumentos para regularização fundiária? Um deles é a própria ZEIS. A gente está alargando o número de perímetros justamente para que toda a questão fundiária possa ser enfrentada. Existem uma série de instrumentos difíceis e áridos a gente ficar discutindo aqui, que estão presentes no texto. É fundamental, concordo plenamente com o André. Agora, acho que tem uma má compreensão de base no que você coloca, André, porque é o contrário. A gente está querendo, finalmente,
romper essa perversão histórica da concentração dos investimentos no centro expandido. A gente quer difundir os investimentos, a gente quer reequilibrar a cidade, a gente quer homogeneizar as oportunidades, a gente quer enfrentar a desigualdade, a gente quer reduzir a vulnerabilidade dos territórios onde essa população que precisa ser regularizada vive. E como é que a gente faz isso? Através de uma série de estratégias de articulação das políticas locais e das ações prioritárias que estão descritas no plano, por um lado, e se vocês pegarem as ações prioritárias e os mapas das ações, das políticas setoriais, vocês vão ver que elas incidem prioritariamente, justamente na macroárea de redução da vulnerabilidade, por um lado. Por outro, é a lógica da expansão dessa rede de estruturação, da transformação, visa oferecer, sim, regulação para a gente otimizar melhor o uso da terra em relação aos investimentos, e nós calculamos e identificamos nos eixos já existentes que, evidentemente, na Paulista, 4 ao longo da estação Trianon-MASP não vai resultar em nada, a gente sabe disso, já está construído, ninguém vai demolir o Morro Farrege para construir outro, até porque o Morro Farrege, se bobear, tem mais CA do que 4. A Paulista tem, o Conjunto Nacional é outra época, outra regulação. Isso vai incidir exatamente em outros territórios. Se a gente for ver e olhar criteriosamente, a gente calcula que essa rede, estamos fazendo esses cálculos, essas modelagens, sem as quais não dá para a gente propor índices aleatoriamente. A gente está quantificando que essa superfície toda que esses eixos vão existentes, somados aos que vão ser licenciados e iniciados, tanto pelo governo do Estado quanto pela Prefeitura nos próximos anos, vão possibilitar a gente ter absorção de mais de 10 anos do mercado imobiliário nessa cidade, que consome algo em torno de 1.100.000 metros quadrados por ano e que constrói algo em torno de 3 a 4 milhões de metros quadrados por ano. Isso tudo a gente está quantificando, e esses corredores têm uma capacidade de transformação mais ou menos em torno de 10%, e a gente está, na verdade, através desse plano, construindo a rede de estruturação de uma transformação que será até maior do que 10 anos, para 20, 30 anos, inclusive fazendo ensaios de forma que essa oferta de estoque venha a ser abundante, justamente para que, ao longo desses eixos, a gente tenha mais oferta do que demanda, num primeiro momento, e quando a gente tem mais oferta do que demanda, o que acontece? O preço da terra pode nunca diminuir, ninguém acredita nisso, mas não subir exponencialmente como vem acontecendo. Há muita ciência por trás, e é um plano que está sendo feito, inclusive, em contato com outros grupos de economistas, geógrafos, sociólogos, etc. e tal, que está modelando essas imagens que eu estou trazendo, né? E que é fundamental. Não é só a modelagem espacial, mas a economia política do plano está sendo desenvolvida. E eu posso assegurar que o plano, pelo contrário, ele visa difundir os investimentos e visa preservar esses bairros que você está falando, André, que são bairros já consolidados. A gente quer arrefecer o apetite e as possibilidades nesses miolos desses bairros já consolidados, justamente para garantir essa qualidade que eles já têm, e canalizando a transformação da cidade para onde, de fato, a cidade precisa de transformação. Perfeito. Eu queria só, enfim, primeiro parabenizar também o Fernando pelo trabalho, acho que, discussão e a agilidade com que você conseguiu apresentar uma proposta que chega na Câmara agora, e que certamente os vereadores, nos próximos meses, vão ter oportunidade também de promover mais uma rodada de debates e aprovar um plano diretor, uma revisão do plano diretor que a cidade tanto precisa. Então, só dizer isso, Fernando. Segundo, assim, André, mesmo se a gente pensar no centro, eu estava olhando os dados, veja, nos 8 distritos da subprefeitura da Sé, é verdade que entre 2000 e 2010 a gente tem um incremento populacional, né? A gente passa de 374 mil habitantes para 430. Porém, 430 mil habitantes ainda é um número quase 20% menor que os 526 mil habitantes que tinha em 1980. Então, a gente tem uma capacidade, mesmo nesses distritos que são centrais, de um adensamento populacional
numa região que você tem, o território da subprefeitura da Sé, vocês conhecem muito bem, a gente tem 17 estações de metrô, por exemplo. Quer dizer, a gente tem uma rede de infraestrutura extraordinária. Está perfeito, mas vai pegar o metrô na Sé ou na República, para você ver o pesadelo que é. Não é, eu acho que a gente se ilude com relação, vamos dizer, a números que já tivemos, que já, eventualmente já eram excessivos. Quando você vai para Lapa, que você vê, por exemplo, tudo bem, ela cresceu, ampliou, etc., mas vamos o solo, ocupamos melhor o solo, mas e o subsolo? Quantas galerias foram ampliadas da década de 30 até hoje? Nenhuma. A rede de energia elétrica. Ou seja, você tem hoje, a meu ver, uma infraestrutura hiperutilizada, eventualmente a terra até subutilizada, mas a infraestrutura, quer dizer, a capacidade de suporte dos locais, não aguenta mais. O centro hoje, ele está saturado para aquilo que ele tem hoje. As estações de metrô da região central são absurdas. Experimenta, chega lá às 5 da tarde na estação da Sé, a qualquer dia, qualquer hora. Quer dizer, você tem, eventualmente, ou gente demais utilizando, quer dizer, o sistema pequeno, não é a região da Sé que está pequeno, o sistema pequeno, quantidade de usuários. Não, aí me parece que há inúmeras questões que precisam ser enfrentadas. A questão do transporte não vai se resolver também só com o metrô. Acho que os corredores que foram colocados aqui, as faixas exclusivas, que já começaram no centro, enfim, há uma série de medidas que você pode tomar. Eu acho que é possível ter um adensamento populacional na área do centro, primeiro. Segundo, só aqui para o bom diálogo. Primeiro, o plano diretor, me parece, não extingue, evidentemente, as operações urbanas que estão em andamento. Agora, me parece também interessante que você possa desenvolver melhor esse instrumento do potencial, da venda de potencial, porque a operação urbana ela tem um problema, para mim, do ponto de vista distributivo. Ela é um pouco um cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque é isso, você apropria uma parte do recurso da especulação imobiliária e investe no próprio local. Quando, na verdade, uma cidade como São Paulo, você precisa apropriar recurso da área mais rica para fazer investimento nas áreas mais pobres. Então, a venda de potencial parece correto. Nesse governo, a gente viu, acho que, não sei se foi elaborado pelo Fernando mesmo, a própria operação urbana Água Branca muda um pouco esse conceito na hora que ela expandiu, não é isso, Fernando? Ela expande o perímetro, né, e permitiu que você aplicasse, então, recursos próximo à região, por exemplo, no caso, você, na Operação Urbana Água Branca, você evitar alagamento, você tem que ir fora dela, o problema está fora dela, não está dentro dela, né? E isso eu acho que sim, mas me preocupa muito essa questão do adensamento na região central, porque eu vejo já hoje saturado, e quando você poderia ter muito espaço fora da região central. Então, mas vamos pensar esse metrô saturado da Sé, o que é? É o cara que mora lá na periferia que vem trabalhar no centro, porque lá não tem emprego. Sim, temos que levar emprego lá, é difícil, porque não é fácil convencer a Microsoft a ir para Jacupêssego, né? Vamos confessar. Mas, se a gente repovoa o centro, a Sé vai ser desonerada, porque o cara não vai voltar para Itaquera, ele vai continuar lá, que é onde ele trabalha e passa a morar. É um mito de que, só para acabar o raciocínio, é um mito de que otimizar o investimento, o uso da terra ao longo de onde os investimentos existem e existirão, já previstos, vai onerar o transporte, porque a população de São Paulo, os dados que a gente tem, é que ela vai estabilizar em 2020, 2025. A gente não tem mais leva migratória do Nordeste, do Japão, etc. e tal, para cá. Pelo contrário, São Paulo exporta 400 mil pessoas por ano na atualidade. O que a gente está fazendo? Quem pega o metrô, não importa que linha, quem pega o ônibus, não importa que ônibus, é a galera que continua vivendo na cidade, que vai continuar, a gente está reequilibrando, não vai botar mais gente no ônibus, é a mesma pessoa, só que em vez dela pegar um ônibus para ir até Itaquera, um ônibus para ir até o Carrão, um ônibus para ir no seu a pé ou de bicicleta, ela vai estar já em proximidade, não vai trazer mais usuários de ônibus para o sistema, não vai trazer mais, Fernando, a gente está reequilibrando, sim, otimizando mas eu não estava cidade. falando da questão de transporte em si, dei o exemplo da estação da Sé, que é um caso, vamos dizer, de capacidade esgotada de movimento, trazer mais gente. Eu acho, ao contrário, que é criar novas centralidades na cidade, é expandir a cidade.
Por que ir trazendo todo mundo para casa? O Isso está investimento contemplado acaba as ficando centralidades só pra não cá. mais polares, que nós não achamos que as centralidades polares são as melhores formas para centralidades, mas ao longo de eixos estruturantes. As centralidades se constituirão pelo macroárea de estruturação metropolitana, onde cabem as operações urbanas, e pelos eixos de mobilidade, onde também cabem, no conceito da AIU, eventuais operações urbanas. E formas de conseguir recursos para antecipar os investimentos necessários na expansão da infraestrutura. Está absolutamente, rigorosamente casado os instrumentos com as estratégias de ação de transformação. Em vez da dispersão dos investimentos sem criar energia, em vez da concentração perversa apenas nos territórios privilegiados, estamos articulando investimentos e uso do solo em relação aos sistemas urbanos como um todo. Esses instrumentos é que eu não vi. O que eu vi é tudo aqui no centro, expandido nas regiões privilegiadas. A Pâmela só me deu meia hora, senão eu tinha falado. Há duas perguntas aqui, aliás, para o secretário Fernando, aproveitando perguntas do público, do Leandro e do Felipe Guedes. Como se pretende estimular o adensamento com o aumento do valor da outorga onerosa? Quais estímulos serão dados para o setor privado fazer melhorias? E onde levantar as informações sobre a receita arrecadada e os projetos onde elas estão sendo implantadas? Como essas outorgas serão investidas nos subdistritos em que foram geradas? Bom, o conceito de CEPAC continua, o conceito de CEPAC ele é antecipatório, né? Vende-se CEPAC mediante um conjunto de obras já listadas num perímetro definido. Isso se mantém. Qual o conceito de outorga? A outorga será universalizada. Hoje, a fórmula de Adiron, ela isenta a maior parte dos empreendimentos imobiliários de forma igualmente perversa para a cidade, não só apenas porque não há contrapartida do empreendedor para o poder público, que é responsável pela cidade como um todo, como também forçando a barra para que a cidade se transforme a partir desse conjunto de paliteiros que a cidade vem aí. A gente está abolindo o Adiron, isso é fundamental, permitindo que outras tipologias venham a se instalar, e aí é uma questão, sim, de projeto. Os nossos produtos imobiliários não condizem mais com o desejo de cidade da população. Isso está escancarado, isso seja a direita, seja a esquerda, seja a população rica, seja a população pobre, expressou com letras garrafais. Essa tipologia, esses produtos imobiliários não estão construindo cidade. E aí, além da universalização da outorga, então, o básico é 1 para toda a cidade, 2 nos interstícios, justamente, e grande parte desses interstícios é 2,5, a gente quer, mais uma vez, conter a verticalização desses lugares, e 4 ao longo dos eixos, sendo que, ao longo dos eixos, a gente dá mais um estímulo, que é o seguinte: todo e qualquer intervenção que gere fruição pública no térreo, que gere comércio e atividades que dinamizem o espaço público, não serão computáveis e, portanto, 4 pode vir a ser 4,8, porque, para além do coeficiente, a gente tem que construir a relação do edifício, do lote com o público. Esse é um problema que houve uma total desconexão na nossa vida da cidade entre o edifício e a cidade. O Secov trouxe para uma convenção, na semana retrasada, o Alexandros Washburn, que é o chefe do Departamento de Projeto Urbano de Nova York, e o Secov o trouxe, e ele fez toda a explanação dele a partir da lógica nova-iorquina de crescimento de Nova York a partir dos eixos de mobilidade e de construção da rua, construção das fachadas, como estratégia fundamental para a construção do espaço público. E é muito curioso, isso foi trazido pelo próprio Secov, o próprio Cláudio Bernardes, do jornal essa semana, diz o quão interessante é essa lógica de construção do chão da cidade. E o que a gente faz? Quanto mais o cara constrói, mais ele vai pagar a outorga, é evidente. Se eu construo 1.000 metros, eu pago por 1.000 metros. Se eu construo 10.000 metros, eu vou pagar mais.
evidentemente. Porém, estamos dando uma fórmula que faz com que, quanto mais ele se aproxime do máximo, do coeficiente máximo, isso vai caindo numa curva e não numa reta, de forma substantiva, de forma que o valor por metro quadrado da outorga se reduz drasticamente. O que a gente está falando? Aquele que otimizar o uso da terra ganhará incentivos. Isso é fundamental. E aquele que pouco otimizar a terra, que subaproveitar a terra absolutamente escassa, pagará mais. Pode fazer, não tem importância, a gente tem que democratizar o direito à cidade, mas pagará mais. A gente quer, de fato, com isso, agir sobre a escassez, a acessibilidade à terra, que é um dos grandes nós dessa cidade. O arquiteto Vinícius Andrade queria fazer um comentário. Bom, vocês me permitem, eu vou botar uma imagem aqui no fundo, mas eu queria começar dizendo que... Vocês podem colocar aqui a imagem, por favor? Eu vou direto ao assunto aqui, porque a conversa está se prolongando, mas eu queria ousar desviar um pouco o eixo da discussão, porque, francamente, eu também tenho lido as versões e as minutas do plano diretor, tenho acompanhado. Eu acho que esse plano diretor deverá ser reconhecido no futuro como um marco na regulação, no marco regulatório urbano em São Paulo. O plano diretor anterior era um plano bastante interessante, muito rico, tinha conceitos excelentes. Eu acho que esse plano diretor que está sendo revisto agora parte, portanto, dessa plataforma, que eu considero boa, e traz inovações muito interessantes, vários conceitos que eu reconheço, inclusive, que são oriundos dos projetos desenvolvidos para a Operação Água Branca, ou seja, existe aí uma generosidade, uma abrangência ao acolher o conhecimento acumulado sobre a legislação urbana. A minha preocupação, portanto, né, dito isso, recai em uma questão que aflige os que conheceram o plano anterior e ao pensar o que vai acontecer com esse, que é da aplicação efetiva dessas diretrizes. E aí eu acho, sim, inclusive falando para você, Fernando, acho sim que a comunicação é importante nessa hora. Esse é um diagraminha aqui feito por nós, então eu digo, é um diagrama feito por leigo, não conheço a lei profundamente. Tive uma conversa importante, muito boa, com um advogado chamado Rafael Vanzella, que é da área aqui de São Paulo, que me ajudou a compreender. Inclusive, um parênteses, eu também conversei com ele com relação à complexidade da lei, ou como ele chamou, a abundância da lei, comparando isso com o modelo de Nova York, que é uma lei única. E o Rafael me esclareceu, para mim que sou leigo, que a nossa cultura legislativa não é como a americana. Então, isso vale para todos os setores, as áreas jurídicas. Ele me aconselhou a ver o caso de Paris, por exemplo, que tem uma cultura legislativa mais parecida com a nossa e, de fato, é também uma bagunça, se vocês me permitem falar. E a cidade não reflete essa, ou seja, a conclusão de que a abundância legislativa não é impedimento para produzir uma boa cidade. O que eu gostaria de destacar quando eu trago isso aqui, obviamente, é um assunto que nós não vamos abrir aqui, que é a abrangência metropolitana, né? Eu acho que a SMDU está se virando com os limites legais administrativos, que é tratar São Paulo dentro do perímetro administrativo do município, é um desafio, mas tem que ser feito, né? Por enquanto tem que ser feito. E da mesma forma, então, como a gente pode se virar dentro de um perímetro reduzido, eu queria entender como a gente consegue se virar numa matriz legal como essa. Então, existe uma coerência de causa e consequência que parte da Constituição até chegar na aplicação da cidade, que vem com uma certa clareza, mas quando chega no momento da aplicação, que pode ser feita tanto por meio de ações públicas, diretamente,
como as ações da sociedade civil, envolvendo aí a indústria imobiliária, a construção, grupos, investidores. E, nesse momento, uma fragilidade muito grande nesse esquema aparece. É uma confusão, né, uma complexidade, que eu acho que deixa inseguro não só o administrador público, quando vai efetivar uma ação, e a gente sabe que eu não estou falando isso porque eu acho que vai ser um problema, não. Esse tem sido o problema. Vários instrumentos, ferramentas previstas no plano diretor, como desapropriação com títulos, direito de preempção, IPTU progressivo, está na lei, não foi aplicado. Eu acho que, mais do que acusar, olha, as gestões precedentes foram ineficazes na aplicação, a gente tem que tentar identificar por que essas ferramentas são tão difíceis de ser aplicadas. Então, eu acho que, eu sei que não é incumbência, talvez, da SMDU fazer isso, mas, assim como cabe ao planejador urbano pensar, organizar a estruturação da cidade, um trabalho análogo é organizar essa matriz legal, porque ela diz respeito à comunicação, à clareza, o próprio o funcionário público, que terá que explicar as regras do jogo para a iniciativa privada, para o empreendedor, para um proprietário, um incorporador, tem que ter clareza da lei, tem que conseguir manifestar. E tem que ter tranquilidade para falar. Quem trabalha com projeto sabe do que eu estou falando, é o cara que trabalha no Aprove, ter tranquilidade de assinar um projeto, um projeto de intervenção urbana, edificação. Eu acho que esse é um ponto crítico. Eu, de novo, vou concluir, porque o Raul já está me olhando com cara feia. Eu acho, de novo, que nós temos aí um plano estratégico, né, entendido como plano estratégico, porque a gente ainda vai às vias de fato nos planos regionais, um plano estratégico excelente, e a gente tem que pensar agora para frente como faz para que esse plano não fique como outro plano aí no campo das ideias. Duas perguntas aqui também para o secretário Fernando. O Rubens Quina, arquiteto, pergunta: por que a limitação ao coeficiente 4? Em regiões centrais do Rio de Janeiro e Nova York, o coeficiente permitido ultrapassa 15. O coeficiente 4 também seria válido para o uso comercial. Visto que o cadenciamento é positivo, não seria o caso de aumentar esse coeficiente? E uma segunda pergunta: enquanto vemos novos projetos que repensam as margens dos rios Tietê e Pinheiros, existe o projeto de transformar a Avenida Jacopêssego em um modelo de avenida marginal. Como evitaremos que a cidade continue se construindo para o automóvel? Bom, concordo plenamente. 4 para uma metrópole é até mesquinhado, né? A gente sabe disso. E, ao mesmo tempo, a pressão que a gente tem por forças bastante conservadoras por reduzir isso para 2. Né? Mas como é que é a verdade da cidade? Né? Cada coeficiente, não importa qual, você tem que multiplicar por 2, porque as áreas não computáveis multiplicam em média por 2. Isso são levantamentos do próprio mercado imobiliário, além da própria Secretaria Especial de Licenciamento. Então, quando a gente fala 2, na verdade tem sido 4, quando fala 2,5 é 5, quando fala 4 é 8. Ainda assim é abaixo dos 15 que você coloca. Mas a gente está nas operações urbanas, mediante projeto urbanístico específico, franqueando a possibilidade de que esses coeficientes sejam excepcionalizados. Não só esses coeficientes, mas os índices urbanísticos como um todo. Entretanto, e apenas mediante projeto específico, projeto urbano específico. Né? Então, a gente entende que construir uma torre na Vila Carrão de 60 pavimentos não tem sentido. Entretanto, na macroárea de estruturação metropolitana, que é onde as operações urbanas são possíveis, isso até poderia vir a fazer sentido. A gente precisa de novos landmarks para a cidade. Né? O Terraço Itália já ficou velho, a gente precisa de novos. Isso é plenamente possível. O plano, na verdade, ele parte do avesso da lógica rodoviarista. A Jacopêssego já está lá. O que a gente quer é transformar um eixo rodoviário em uma avenida da cidade. Né? Esse é o intuito, mas ela já está lá.
né, toda a nossa estratégia, seja do plano diretor, seja das nossas ações de governo, visam justamente posicionar, relativizar a importância do viário sobre o restante das políticas da cidade. Duas perguntas aqui para o vereador André Matarazzo, que ia pedir depois comentários do subprefeito, relacionadas ao centro. Do arquiteto Roberto Loeb, como redesenhar o centro para uma ocupação que integre pessoas e famílias que ocupem área construída disponível, atraindo comércio, serviço, escolas e vida ativa. E pergunta da Zazi Correia da Costa, gostaria de saber, na sua opinião, quais as razões para o fracasso das ações na Cracolândia? Burocracia, leis, falta de dinheiro? Não, em primeiro lugar, que a questão do centro, para você atrair pessoas, é melhorar a qualidade do centro. O centro é das regiões mais seguras da cidade, embora é das piores sensações de insegurança que você tem a região central. Isso, o período que eu estive na subprefeitura e na secretaria de subprefeituras, e certamente o Marcos deve ter isso presente, que a questão de limpeza na região central é vital, só que você está subordinado aos contratos da prefeitura como um todo, aos contratos, aos vícios, a todos os problemas. A questão de iluminação na região central é muito importante. E uma legislação que permitisse você reformar imóveis com mais rapidez. Hoje, as questões de tombamento e de defesa de patrimônio, que são essenciais, sem dúvida nenhuma, mas levam a uma burocracia que desanima as empresas a se instalarem lá e moradores também. Outra coisa, a meu ver, vital, é a transformação dos calçadões, boa parte deles, em vias novamente. Quer dizer, algumas bem estratégicas para que as pessoas possam ter acesso à casa ou ao escritório de carro ou de transporte público, seja o que for. Pode ser aberto para bicicletas, enfim, precisa mudar um pouco o modelo existente. Mas eu acho que a segurança e a limpeza são duas coisas essenciais para você voltar a ocupar aquela região. E a possibilidade de você reformar os prédios. Que isso eu vi, me lembro na época, muitas empresas queriam se instalar, esbarravam na questão que não conseguiam fazer o adornamento das construções, inclusive para a infraestrutura de tecnologia necessária. Aquela relação da Nova Luz, da questão do crack, eu acho que você tem um problema lá essencial, quer dizer, você tem o tráfico que ele está instalado em alguns lugares. Não existe só a Cracolândia na região central. São Paulo deve ter milhares de locais em menor escala do que aquele, mas bastante semelhantes. Enquanto você não tirar o traficante de lá, você vai ter o dependente químico no lugar onde estiver o traficante. Por outro lado, eu acho que hoje, depois de tanto tempo, conseguiu-se desideologizar um pouco a questão do tratamento do dependente químico. O fato é que você não tem ou não tinha retaguarda para tratar as pessoas que não têm família, porque quem tem família, quem tem pai, mãe ou alguém próximo, quando chega num estágio da dependência química, ele é levado ao médico, ele é tratado, fica em casa, faz tratamento, enfim. Aqueles que não têm mais família, já foram abandonados pela família ou abandonaram as famílias, ficam na rua, quando, a meu ver, é dever do Estado cuidar dessas pessoas, né? Não fazer isso é omissão de socorro. Então, a questão toda, eu acho que trata-se de duas coisas. A questão política, que hoje, em função das críticas todas que se sofrem, cada vez que a polícia sai na rua lá para pegar traficantes, que esse é o papel da polícia, é agir sobre o traficante, você tem sempre um ruído muito grande. E toda vez que se discutia isso, eu acho que mudou e mudou para melhor, que é uma coisa boa. A questão do tratamento de instalações ou retaguarda para tratamento de dependente químico sem recurso financeiro próprio pelo Estado, eu acho que isso vai começar a melhorar por aí. E, obviamente, implementar um plano lá. Aquela região específica tem um problema fundiário muito grave, ou seja, você tem dificuldade de comprar ou vender um imóvel, porque eles foram ficando abandonados, passando de uma herança para outra, para várias sucessões, você tem muita dificuldade de documentação, né? E tamanhos de lotes, tombamentos e tudo isso daí. Bom, rapidamente, acho que a
Roberto, a questão habitacional continua sendo uma questão fundamental no centro. Como eu disse, eu acho que é possível ter mais população, é possível trazer famílias. Enfim, me parece muito acertado a ideia da gente aumentar o número de ZEIs, porque acho que no centro a gente tem que pensar sempre com um mix populacional que seja diverso, né? Uma das grandes qualidades do centro é a diversidade dele, social, a diversidade do menino que vem da periferia para ir na galeria do rock comprar uma camiseta do Ramones e o advogado que passeia e tem um escritório ali. Eu acho que o centro não pode perder isso de forma nenhuma, não pode ser o gueto dos mais pobres e não pode ser o local dos mais abastados, né? Então, assim, acho que isso é fundamental. Preservar a diversidade do centro é fundamental. Nesse sentido, acho que é muito acertado o compromisso da gestão atual do prefeito Fernando Haddad de incentivar, com, enfim, o governo de Estado e com a União, a construção de 20 mil unidades habitacionais na região central. E, num outro lado, acho que o mercado também vem cada vez mais se mostrando com apetite para essa região. O que a gente está vendo na Augusta, no Baixo Augusta, ali, é uma demonstração inequívoca de que há um interesse pelo centro crescente. A gente precisa fazer isso de uma forma ordenada, interessante, mas me parece acertado. A gente, aí queria, para boa polêmica aqui, divergir do André. Eu acho que, para mim, é um falso dilema a questão dos calçadões. Acho que já no passado eles foram alvos de crítica, se acreditava que o esvaziamento do centro derivava, em parte, da construção dos calçadões na década de 70, mas eu acho essa uma questão, no meu entendimento, uma questão superada. Acho que a gente pode até, e o projeto que a prefeitura, que o Fernando tem conduzido, pode pensar a melhor forma, né, de circulação nas áreas pedestrianizadas, etc. Mas não me parece, e aliás não vejo esses imóveis vazios na região do calçadão. Quer dizer, não me parece que há dificuldade, enfim, eu divirjo um pouco, pelo contrário. O que eu tenho visto, aliás, cresceu muito nesses últimos 10 anos, é uma procura pela ocupação, porque o centro tem esse dilema que durante o dia ele tem muita força e de noite ele esvazia, né? Então, justamente, eu tenho visto nos calçadões uma disputa pela ocupação do espaço. Hoje, aliás, se você caminha, final de tarde, na área pedestrianizada do centro, tem uma disputa ali por mesas de bar, de restaurante, coisa que eu vejo com muita simpatia, porque acho que isso vai trazer... Eu preciso, só fazendo uma correção, eu concordo com você exatamente isso, é mudar o conceito dele um pouco. Tá. Às vezes abrir à noite em alguns lugares, que não é um problema, é isso. Refazer o calçadão, inclusive, porque fisicamente eles estão muito ruins. Aqui temos acordo. Então, isso eu entendi mal, você me desculpa. E só rapidamente para finalizar, acho que com relação à luz, é preciso ali ousadia de buscar uma vocação. Os grandes investimentos que foram feitos ali em grandes equipamentos culturais, vai ter mais um agora, eu acho que eles são insuficientes para promover uma renovação e uma requalificação daquela área. Acho que é preciso pensar muito a ocupação do espaço público. E aí eu acho que os movimentos, eu queria aqui só para finalizar, dizer que acho que aí os coletivos de cultura, etc., tem muito a nos ensinar nesse sentido. E eu acho que a gente tem que olhar isso de uma forma atenta. Para mim, são os novos movimentos sociais e a grande novidade da região central, em termos de movimentos sociais, são os coletivos de cultura e são muito bem-vindos. Há várias perguntas aqui perguntando sobre viabilidade financeira, modelagem econômica, como uma prefeitura endividada e com mais baixo poder de investimento vai conseguir atrair a iniciativa privada para investir em operações, mas esses são os temas da próxima mesa, do próximo debate. Então a gente está pulando essas perguntas, mas vou passar para o próximo mediador para perguntar aos debatedores. A última pergunta, então, também para o secretário Fernando de Mello Franco, fala que todo início de gestão há um ânimo e um discurso de mudança, e que depois de 4 anos é descontinuado pela próxima gestão. A pergunta é da arquiteta Ana Flávia Gerês. Ela pergunta, há um cronograma de mudanças? Quais desafios precisam ser vencidos para colocar esses planos em prática? E por que não usar as universidades como berço das ideias de transformação? Acho genial essa colocação de usar as universidades. A SMDU foi uma das primeiras coisas que eu fiz assim que assumi, uma assessoria específica de articulação com órgãos de pesquisa e universidades, o nosso laboratório da cidade. Já firmamos um primeiro convênio com o IPEA, estamos firmando um com a FAO, com também universidades estrangeiras.
O IPEA justamente é para nos auxiliar em todas essas modelagens financeiras que as perguntas vieram aí para a próxima sessão. E esse laboratório existe não apenas nessa interface com pesquisa estrito sensu, mas esse laboratório também está servindo como uma incubadora de projetos, e o primeiro projeto que a gente está incubando, justamente com um escritório do Yangel, é a transformação de todo a área pedestrianizada da cidade de São Paulo, em total parceria aqui com a Subprefeitura da Sé, com Marcos Barreto, com a participação ampla de movimentos sociais, entre eles os coletivos culturais, justamente tentando ver as formas de renovação do uso do espaço, que nos parece uma coisa muito, muito importante. Estamos, sim, muito entusiasmados, e ainda bem, o problema seria não estarmos, mas o que ampara esse entusiasmo permanente? Ampara o fato de que essa gestão, de fato, está fazendo efetivamente, de forma concreta, algo que me parece fundamental, que é estabelecer canais de articulação das políticas setoriais, e a gente sabe que, nesse sentido, nenhuma secretaria tem capacidade de fazer suas políticas sozinhas. A gente precisa construir as sinergias, a gente precisa regular também a forma pela qual o público responde a todos os desafios lançados, e são várias instâncias de comunicação e de articulação que, de fato, me dão estímulo suficiente para entender que esse é um governo que está imbuído de um senso de responsabilidade e de desejo de transformação de uma cidade, que isso eu acho que é consensual, não agrada a nenhum de nós, por um lado, mas nos encanta por inúmeros outros lados. Essa dualidade, dessa repulsão pela dificuldade de vida em São Paulo e pela atração que São Paulo oferece e exerce, que a gente está aí andando na corda bamba para conduzir as ações necessárias de regulação do poder público perante todas as dinâmicas da cidade. Falamos muito de comunicação, então, para terminar essa mesa, já que todos aqui nos preocupamos em como o plano diretor está sendo comunicado, o secretário Fernando falou do papel da mídia também. Hoje em dia, há mais jornalistas em assessorias de imprensa, e até trabalhando para os governos, do que nas redações de jornais e rádios que encolheram nos últimos anos. Ou seja, há uma força de trabalho, há uma inteligência hoje à disposição dos governos de escrever, de redigir e até de traduzir a linguagem jurídica que você comentou no início da sua fala. Ou seja, se todos nós queremos discutir ou fazer com que o plano diretor pegue, esse papel da comunicação é fundamental. Muito obrigado aos debatedores. Até a próxima.